da maior importância. A impressão que fica às vezes é que há aqueles que desejam provocar um incêndio no Supremo Tribunal Federal. Com essa provocação constante, com um tema recorrente de ameaça permanente, de que se pretende abrir as portas das penitenciárias para colocar nas ruas no país centenas de marginais detidos em função da prisão em segunda instância. Portanto, essa manifestação pública do dia 7 de abril há de ser vigorosa para destacar a insatisfação popular, a indignação e a revolta do povo brasileiro. Lucas, senhores senadores, senador Lazier, senador Regufe, inicialmente destacar a importância desse ato da população brasileira nas ruas do país no próximo dia 7 de abril. Este é um momento crucial para o nosso futuro e nós estamos diante de exigências que não se concretizam, que não são respeitadas, pelo menos com a celeridade necessária por parte dos poderes constituídos no país. Me refiro ao Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Essa manifestação pública do dia 7 de abril tem uma pauta. O foro privilegiado, já aprovado aqui no Senado e paralisado na Câmara dos Deputados, aguardando deliberação. O fim do foro privilegiado é uma exigência do povo brasileiro. O apoio à Operação Lava Jato, sobretudo em razão de determinados golpes que são desferidos contra ela nos últimos tempos. E há uma ameaça para o próximo dia 10. Um julgamento, conforme se referiu o senador Lazier, da maior importância. A impressão que fica às vezes é que há aqueles que desejam provocar um incêndio no Supremo Tribunal Federal. Com essa provocação constante, com um tema recorrente de ameaça permanente, de que se pretende abrir as portas das penitenciárias para colocar nas ruas no país centenas de marginais detidos em função da prisão em segunda instância. Portanto, essa manifestação pública do dia 7 de abril há de ser vigorosa para destacar a insatisfação popular, a indignação e a revolta do povo brasileiro diante da ausência de providências mais urgentes em relação a essas questões cruciais para o futuro do país, que ganharam dimensão na esperança ressuscitada durante a campanha eleitoral que promoveu significativa renovação nas duas casas do Congresso Nacional. E a outra pauta desta agenda do dia 7 de abril é o pacote do ministro Sérgio Moro, pacote anticrime, antiviolência e anticorrupção. Na verdade, não se trata de um pacote do ministro Moro, é da sociedade brasileira esta aspiração de modernização da legislação para torná-la mais veemente, mais contundente, desestimulando a prática de crimes e instrumentalizando o Estado brasileiro para que possa oferecer segurança maior a todos os nossos irmãos. Portanto, não se trata de carimbar a autoria destas propostas, até porque existem muitas propostas tramitando no Congresso Nacional. Só no Senado Federal, senador Lazier, fui informado que temos cerca de 80 projetos que dizem respeito à agenda anticrime, antiviolência e anticorrupção. Eu próprio tenho 13 projetos tramitando aqui no Senado Federal, além dos projetos que já se encontram na Câmara. Na Câmara dos Deputados,
São 26 projetos de minha autoria aprovados aqui no Senado e que estão dormitando nas gavetas daquela casa do Poder Legislativo e que certamente são projetos importantes. Não são todos da área anticrime, antiviolência e anticorrupção, mas alguns deles são exatamente alguns itens desta pauta e desta agenda. Foi essa manifestação do dia 7 de abril, tem que ter o apoio de todo o povo brasileiro, e nós usamos a tribuna nesse momento não apenas para divulgar este evento, mas para apelar para que os brasileiros participem de forma efetiva deste movimento do dia 7 de abril nas ruas da sua cidade. E aproveito o ensejo, senhor presidente Exalci, senador Lazier, para trazer à tribuna tema de um projeto de minha autoria e aproveito para fazer um apelo, especialmente agora à Comissão de Constituição e Justiça, para dar prioridade a ele. Trata-se do projeto 343 de 2016, que eu espero seja aprovado com a maior brevidade possível para acabar com as regalias milionárias de ex-presidentes da República condenados por crime de responsabilidade ou por crime comum. O projeto de minha autoria tem por objetivo excluir deste privilégio ou destes benefícios, destas mordomias que a legislação confere a ex-presidentes da República. Há um descalabro de gastos de ex-presidentes, caçados inclusive. 3 ex-presidentes dois deles foram vítimas de impeachment e um deles, condenado por crime comum, está lá no presídio de Curitiba. Então, esses gastos dizem respeito a viagens diárias, passagens de assessores, inclusive, automóveis, combustível e a manutenção dessa estrutura. Salários de assessores. O Estado de São Paulo foi, utilizando aí a lei de acesso à informação, foi buscar os números destes gastos recentemente. E pasmem os senhores que nos acompanham neste momento. No ano de 2018, esta planilha de gastos apresenta o seguinte: Dilma Rousseff, presidente caçada. Em 2018 foi candidata ao Senado da República e usou dinheiro público na campanha eleitoral, é o que revela o jornal O Estado de São Paulo nesta matéria. Ela gastou R$ 632.200 no ano passado, entre viagens diárias, passagens de assessores, automóveis, combustível e manutenção. Eu não estou incluindo aqui o salário destes assessores. São recursos públicos que pagam estas despesas, que eu reputo um descalabro de gastos. E nós temos que conter esse descalabro de gastos aprovando esse projeto. Os outros presidentes também tiveram despesas menores, é verdade, mas tiveram despesas. O próprio ex-presidente Lula, preso em Curitiba, teve uma despesa de R$ 119 mil. Gastou na prisão e gastou fora da prisão. Qual é a justificativa para esse gasto fora da prisão? R$ 119 mil, sem incluir, eu repito, o salário dos servidores públicos que estão à disposição do ex-presidente. Eu não vou fazer referência aos outros ex-presidentes, porque não vejo necessidade. Eu me refiro a presidentes que foram ou impedidos ou julgados e condenados. O propósito do nosso projeto é retirá-los desta planilha de privilégios.
É um escárnio, é aviltante ver o cidadão brasileiro trabalhador pagando impostos para sustentar estas despesas. Eu não creio, meu caro senador Lazier, a quem vou conceder à parte, eu não creio que num país que faltam recursos para a segurança pública, faltam recursos para a saúde pública, para a educação, para, enfim, todas as necessidades da população, como água tratada, saneamento básico, geração de empregos. Os recursos são reservados ultimamente para tapar os buracos abertos pela corrupção, pela incompetência, porque a dívida pública cresceu de forma avassaladora e engole os recursos oriundos dos impostos pagos com tanto sacrifício pela população brasileira. Por essa razão, é ainda mais revoltante, num cenário de tantas dificuldades, de tantas demandas não atendidas, demandas populares não atendidas, é ainda mais aviltante ver que há despesas que podem ser estancadas quando nós assumirmos aqui a responsabilidade de colocarmos um ponto final em determinados privilégios das autoridades brasileiras. Se há hoje um reclamo popular visível e veemente, é o de exigir o fim de privilégios que são concedidos às autoridades brasileiras. Eu concedo com prazer, senador Lazier, uma parte a Vossa Excelência, que tem sido, sem dúvida nenhuma, um estandarte na defesa dos interesses da população do país, especialmente no que se refere ao combate à corrupção e à necessidade de acabarmos com os privilégios das autoridades no nosso país. Obrigado, senador Álvaro. Eu me congratulo com o seu tema, com o seu pronunciamento e com o seu projeto, que é de 2016. E quero lhe dizer que também na mesma linha tem um projeto do ano passado, projeto de lei 148/2018, onde retiro as regalias de quem cometeu infração contra o Brasil. Caso de Dilma, caso de Lula. E reduzo os privilégios para aqueles que foram presidentes, reduzo o tamanho do benefício dos assessores e o tempo de duração para 20 anos. Eu imagino e lhe pergunto, e pergunto aos brasileiros que assistem à TV Senado, como entender que um ex-presidente preso esteja contando hoje, neste momento, com 8 assessores e com 2 motoristas. Eu pergunto de que modo ele está se valendo desses funcionários que estão sendo pagos pelo contribuinte. Isto é uma excrescência inominável. Só num Brasil bananeiro é que pode-se entender uma coisa dessa. E é por isso que também, na mesma linha do seu pronunciamento, está na hora de trazermos à pauta este tema, para acabar com estas verbas que são pagas pelo contribuinte, que não tem nenhuma justificativa e, acima de tudo, são imorais. Obrigado, senhor senador. A indignação de Vossa Excelência certamente é de todo o povo brasileiro. Fica desconfortável conviver nesse ambiente da política aceitando estas injustiças. Privilégios devem ser combatidos. Há privilégios que são insustentáveis e eles perduram, eles sobrevivem ao tempo. Nós não podemos mais ficar calados diante deles, sob pena também sermos julgados impiedosamente pela população. Eu volto à Câmara dos Deputados. Eu não vejo nenhuma justificativa para a Câmara adotar essa estratégia protelatória em relação ao foro privilegiado. Entre todos os privilégios, certamente nesse momento vivido pelo país, este é o mais repugnante, porque coloca autoridades num pedestal como se fossem seres superiores. Abrigados
sob o manto da impunidade, que é traduzido nesse instituto denominado de foro por prerrogativa de função, o chamado foro privilegiado, que contraria o artigo 5º da Constituição, que afirma: somos todos iguais perante a lei. Portanto, este é um privilégio execrável, e nós estamos nos referindo hoje a outros privilégios. Esta seleção de privilégios, lamentavelmente, sobrevive, como disse, supera o tempo, vai avançando no tempo, e nós não conseguimos eliminar esses privilégios, como auxílio moradia, determinadas verbas indenizatórias que não se justificam, e certamente algumas aposentadorias que são também imorais, estabelecendo privilégios insustentáveis, especialmente quando o país vive tremendas dificuldades. E eu gostaria, antes de concluir, porque creio que este será sempre um tema recorrente quando se fala em dificuldades do povo brasileiro, nós estamos batendo outra vez recordes de desemprego. Nós alcançamos, na estatística correta de desempregados, 28 milhões de desempregados agora, que é um recorde histórico. O desemprego está, portanto, aumentando. Nenhuma providência até este momento reverteu esta expectativa do desemprego crescente. E o alerta que nós queremos fazer, nós que queremos ajudar o governo, nós queremos que o governo acerte, nós queremos que o governo resolva os problemas do país, supere as dificuldades maiores do povo brasileiro. O que nós queremos neste momento é fazer um apelo, especialmente ao ministro Paulo Guedes, que demonstra a boa intenção de chegar a um ajuste fiscal, de reduzir o déficit público, promover reformas importantes, mas o apelo que faço a ele hoje, mais uma vez, é no sentido de que considere a dívida pública como o calcanhar de Aquiles da sua gestão. É preciso buscar alternativas para uma administração mais competente da dívida pública brasileira, que hoje consome 7% do PIB na sua rolagem. A rolagem da dívida pública do Brasil custa 7% do PIB todos os anos, enquanto que os países da OCDE, em média, utilizam 2% do PIB para a rolagem das suas dívidas. E quando nós buscamos a estatística dos países endividados, nós vamos verificar que a dívida do Brasil é crescente, enquanto de outros países é decrescente. E nós vamos verificar que a dívida pública brasileira está muito acima da dívida do setor público de países emergentes como o nosso. Entre os países emergentes, o Brasil é o mais endividado de todos. Aqui nós temos Argentina, China, Coreia, África do Sul, Rússia, Índia, México, Turquia, todos países emergentes com um endividamento inferior ao do Brasil e com gastos equivalentes a 2% do PIB para a rolagem, em média, para a rolagem das suas dívidas, enquanto o nosso país consome 7% do PIB, porque alcançamos ao final do ano passado a cifra de 5,973 bilhões de reais de dívida pública, 86,4% do nosso produto interno bruto. Este é o grande desafio do governo. A reforma da Previdência é importante, mas não fará o milagre de salvar o país em meio a tantas dificuldades. A administração da dívida pública, isso certamente exigirá
um tratamento diferente em relação ao sistema financeiro, uma reforma do sistema financeiro no país. Nós ouvimos pela primeira vez na audiência pública da semana passada na Comissão de Assuntos Econômicos o ministro Paulo Guedes falando sim nas taxas de juros elevadas e falando da dívida pública brasileira. É um aceno, é uma sinalização. Nós esperamos que o governo possa assumir a sua responsabilidade certamente com competência, porque é o que se exige agora. Buscar solução ou alternativas de solução para uma melhor administração da dívida pública no país vai exigir muita competência. E é o que nós esperamos do ministro Paulo Guedes e do nosso governo. Muito obrigado, senhor presidente.